alegria poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando uma palavra do nosso cheiroso Senhor Jesus, né? E para quem não me conhece, eu me chamo Gabriela, e você que nos visita, seja muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui. E eu gostaria de falar de um assunto que eu gostaria de começar com um testemunho, que está relacionado com o que eu vou falar, né? E eu não trouxe celular e eu não tenho relógio, então quando der 11 horas vocês me avisam que eu paro de falar, tá? E faz uns 3 anos que eu me converti, uns 3 anos e pouquinho. Então eu não perdi um GC, eu não perdi um discipulado, culto então nem se fala, né? E conforme foi passando o tempo, eu fui aprendendo um pouco mais sobre a importância de nós buscarmos o Senhor daquela porta para fora, né? Ou seja, fora do ambiente de GC, fora do ambiente de discipulado e também fora do ambiente de culto. Claro que estar adorando, bendizendo, louvando, glorificando ao Senhor, prestando cultos a Ele, quando estamos todos reunidos, é maravilhoso, né? Mas sabe lá em Mateus 6,6, que diz assim, caso você queira abrir, Mateus 6,6, diz assim: mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu pai que está em secreto, e ao seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. E orando, não use em vão repetição, como os gentios. Então eu estava empolgada para começar a fazer o meu devocional, né? O meu tempo a sós com o Senhor. E eu estabelecia alvos de oração, eu estabelecia horários específicos para estar orando. Sabe aqueles aplicativos de Bíblia que tem planos de leitura? Eu também fazia, né? Só que o problema é que, conforme ia passando os dias, eu ia perdendo a empolgação da qual eu tinha começado. E quando eu menos percebia, eu já tinha ficado dias sem orar, eu já não lia a palavra, muitas vezes eu até esquecia que eu tinha uma Bíblia, né? E teve um tempo aqui na nossa igreja em que os pregadores, eles falavam muito sobre a importância de ser 100% aberto no discipulado, porque isso gera cura, né? No caso, quem cuida de mim é a Hannah. Só que eu era aberta com ela, né? Eu falava de todos os assuntos com ela, eu só não falava desse assunto específico, que eu não conseguia ter uma constância no meu devocional com o Senhor, porque eu achava que era um assunto que eu tinha que resolver sozinha. Era só eu e Deus, ela não ia poder ter o meu devocional por mim, né? Só que eu também não falava porque eu tinha vergonha de dizer que eu não buscava o Senhor quando eu estava sozinha. Eu só buscava o Senhor quando eu estava aqui, no meio dos irmãos. E isso foi me consumindo de uma forma em que teve um tempo que eu achava que eu não amava mais o Senhor. Porque eu não conseguia buscá-lo, eu não conseguia ler a palavra, e eu resolvi chutar o balde, né? Então, eu resolvi contar tudo para a Hannah, por que eu ia sair da igreja, por que eu ia voltar para as trevas, né? E quando eu contei para ela, sabe quando a gente está chorando e o nariz chora junto? Eu estava daí para pior. E quando eu terminei de falar, ela disse assim para mim: Gabriela, perseverança. E é sobre esse assunto que eu gostaria de falar com vocês essa noite, sobre perseverança. Caso você não saiba o significado de perseverança, significa qualidade daquele que persiste, que tem constâncias nas suas ações, que não desiste diante das dificuldades. É ser fiel e firme nos propósitos e ideias. Eu vou repetir para nós não nos esquecermos do que é perseverança. Qualidade daquele que persiste, que tem constância nas ações, que não desiste diante das dificuldades, é ser fiel e firme nos propósitos e ideias. Você percebeu que um dos significados é não desiste diante das dificuldades? Por quê? Porque nós, seres humanos, nós temos a tendência de que quando algo sai dos eixos, quando nós precisamos fazer alguma coisa que nos tire da zona de conforto, e é nesse exato ponto que nós nos esquecemos do que o Senhor, através da palavra, mandou nós fazermos, ou nós não conhecemos porque não temos intimidade com a palavra de Deus. E acabamos desistindo. Porque desistir é só desistir, né? A gente não vai precisar mais se preocupar com esse assunto, porque acabou, a gente desistiu, né? Mas, então, o que deve nos motivar a perseverar?
Quem quiser abrir, está lá em Romanos 5, a partir do versículo 1. Diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, está passando por tribulação? Lembra Mateus 6,6? Ore ao seu Pai que estás no céu. Em Romanos 12,12 também vai dizer: sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. No momento da tribulação é o momento de a gente se apegar ainda mais com Deus. Só que muitas vezes nós fazemos ao contrário, né? Porque algo saiu dos eixos, algo saiu do trilho, a gente acaba nos afastando do Senhor. É como se nós falássemos para o Senhor: eu vou ficar um pouquinho afastada de você porque eu estou passando isso na minha vida. Porque muitas vezes a gente culpa o Senhor por dar algo errado na nossa vida. Mas o Senhor, Ele nos deixou bem claro. O caminho da porta estreita é da concorrência, né? O meu caminho o caminho da porta larga é da concorrência, né? E o meu é estreito. Mas nós sabemos que a perseverança, ela gera em nós experiência, como diz a palavra de Deus, né? E a experiência, ela gera em nós a paciência. A paciência gera em nós a virtude. E a virtude, ela nos mantém atentos naquilo que o Senhor quer fazer. E através disso, a gente tem esperança. E a esperança, ela não nos decepciona, como diz aqui em Romanos, né? Porque nós jamais seremos enganados e nunca vamos nos decepcionar, porque o amor de Deus está habitando, né, dentro de nós. Lá em Tiago 1 também, caso você queira abrir. Tiago 1:2 diz assim: Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve de ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe faltem nada. A perseverança, ela nos traz tantas coisas, e uma delas é fortalecer a nossa fé. E é com essa força que nós vamos conseguir ir até o fim, né? E além disso, ela nos ajuda a amadurecer. Ou seja, nos ajuda a amadurecer e transforma o caráter de Cristo em nós, para que nós possamos ser perfeitos e íntegros, como diz a carta de Tiago, né? Mateus 24:13 vai dizer assim: E por se multiplicar, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quem encara as lutas, as aflições, no final, ganhará como recompensa uma vida plena, que fala lá em Tiago 1, né? E também ganhará a salvação, nada menos que a salvação, né? O Senhor, Ele é tão detalhista que em Lucas 18 e 19, Ele vai dizer que quem perseverar, no final dos tempos, nem um fio de cabelo irá se perder, né? Mas aí você pode estar se perguntando, mas Gabi, parece que a minha luta, ela não tem fim. Talvez o problema seja porque você esteja pendurado na videira, porque Jesus é a videira verdadeira, né? E permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Em João 15 diz, né?
Talvez então o problema esteja que você não está enxertado na videira. Você está pendurado nela, como eu estava no começo. Mas o que significa estar pendurado nela? É você não ter intimidade com Deus, só você e Ele. É você buscar Ele nos ambientes onde é propícios para buscar Ele, né? Ou seja, aqui na igreja, no GC, no discipulado. Mas só você e Ele, você não o conhece. Você conhece o que o pastor fala, o que o pregador da internet fala, o que o teu discipulador fala, mas você, face a face com Ele, você não conhece Ele. E o estar enxertado é exatamente ter intimidade com o Senhor. É conhecer Ele no secreto, é ter amor pela palavra. E quando você vai sendo enxertado na videira, fica fácil, fica mais leve passar pelas tribulações, pelos problemas, porque o Senhor disse que o fardo dele é leve, né? Ele também disse que tudo posso naquele que nos fortalece, e a nossa fortaleza é o Senhor Jesus, porque nós não estamos pendurados mais ali na videira, nós estamos enxertados nela, nós pertencemos a ela, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quais são as áreas da sua vida que você precisa voltar a perseverar, né? Hoje está um dia tão bom para ficar em casa, né? Está chuvinha, está frio, só que olha o tanto de gente que está aqui, né? Então eu gostaria de perguntar por que você veio aqui, né? Você veio aqui só para jogar ping-pong, você veio aqui só para cantar, você veio aqui só para não ficar em casa. Talvez você tenha vindo aqui só para me ouvir falar sobre perseverança, porque talvez você estava pensando em desistir de alguma coisa, ou você está passando por alguma luta que parece que não vai ter fim. Eu amo a história de Jó, porque Jó, ele perdeu tudo, né? Mas ele não desistiu, ele tinha todos os motivos para chutar o balde, né? Para voltar para as trevas. Só que ele não desistiu, ele perseverou, ele teve constância. E todos nós sabemos o que aconteceu com a vida dele, né? Ele foi muito mais rico, ele teve mais filhos. Tudo que ele perdeu, o Senhor preencheu de volta, né? Talvez você esteja perdendo algo na sua vida em que você precisa voltar a perseverar, a confiar no que o Senhor deixou escrito para nós, né? E eu não tenho muita coisa para falar mais sobre perseverança. Eu só gostaria de que a gente cantasse um louvor, né? Enquanto a gente canta esse louvor, nós vamos estar aqui na frente para te dar um abraço, caso você queira, né? Caso o teu discipulador esteja aqui, você pode também se abrir com ele, porque nós sabemos que isso gera cura, né? Nós sabemos que o discipulado é uma ferramenta que nos transforma de uma forma, e talvez se eu não tivesse me abrido para a Hannah, eu não estaria aqui, talvez teria outra pessoa falando para vocês isso hoje, né? Mas eu não quero falar isso para me engrandecer, que eu estou perseverando, mas eu estou dizendo isso, que assim como eu estou conseguindo, você também consegue. Porque o Senhor, ele não dá espírito para nós em medidas, Ele dá igual para todos nós, né? Então, eu queria que você ficasse de pé, que enquanto a gente canta um louvor, que você pensasse nessa pergunta. O que você precisa voltar a perseverar na sua vida? Eu não posso responder por você, é só você. Talvez você não consiga falar para ninguém sobre algum determinado assunto, mas você pode se abrir com o Senhor, porque Ele vai te curar, Ele quer que você permaneça, que você não volte para as trevas. Se Ele te tirou de lá, é porque Ele tem um propósito na sua vida, e Ele não quer que você volte para lá, porque na palavra de Deus diz que não foi nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu, né? Só quero falar mais uma coisinha. Não desista, sabe? Não importa o que você está passando. Sabe, se apegue no Senhor, não se afaste dEle quando alguma coisa está dando errado na sua vida. Ele disse que Ele estará conosco até o fim, né? Então, que você possa sair daqui hoje com essa certeza de que o Senhor, Ele está contigo. Você pode estar passando pelo problema que for, mas você não está sozinho. O Senhor está com você. Amém?